Karina Joliá, dirigente espiritual da Casa da Jurema. Vou fazer mais um vídeo de Umbanda para vocês. Quem gosta aqui do canal, curte, comenta, compartilha, se inscreve na nossa página. No Instagram e no Facebook nós estamos como Casa da Jurema ou Caboclo Jurema. O símbolo é o mesmo, então é fácil de encontrar a gente. O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão que eu acredito ser muito importante e que eu vejo bastante isso no meu cotidiano. Algumas pessoas, estou falando de Umbanda, algumas pessoas acham estranho que às vezes o filho tem o mesmo orixá do pai, que tem o mesmo orixá da mãe, que tem o mesmo orixá às vezes do irmão e assim por diante. É um conceito que na África isso é mais comum, obviamente. Agora na Umbanda, para nós no Brasil, fica uma coisa meio estranha de vez em quando. E surge muita dúvida com relação a isso. Então eu vou aproveitar e vou responder, até porque na minha casa é assim que funciona também. Alguns orixás, gente, eles fazem parte da família da pessoa, da família daquele médium. Então, o que é que eu vejo acontecer muitas vezes? O filho começa a frequentar o terreiro e aí você vê que ele é de Oxalá, por exemplo. E daí você vai estudar aquela mediunidade e o karma da pessoa e tudo mais, e de repente você percebe que o pai dele é de Oxalá, a mãe dele é de Oxalá, o irmão é de Oxalá, o outro irmão é de Oxalá, o filho é de Oxalá. E aí você fala, nossa, mas caramba! E aí você começa a perceber também que tem certas qualidades que são replicadas e certos defeitos ou falta de habilidade com alguma coisa que também são replicadas. E isso vira como que um grupo que tem o mesmo ciclo de repetição, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Eu vejo que alguns orixás, eles têm muito esse perfil, e eu já estudei várias pessoas com esse tipo de perfil, onde tem um orixá dominante na família. Isso é devido a quê? A gente podia ficar até amanhã falando sobre vários fatores que podem influenciar, mas eu particularmente acredito que em algumas famílias, por DNA, por herança kármica e por herança espiritual, aquele orixá ele fica presente naquela família e, portanto, todos têm a influência daquele determinado orixá. Eu vejo muito isso com o povo de Xangô, com o povo de Oxalá, com o povo de Iemanjá e com o povo de Oxum. Eu vejo bastante isso. Os demais eu já não vejo tanto, são mais raros, embora tenha um caso ou outro de 2, 3 obaluaís na mesma casa e por aí vai. Eu percebo que são orixás que também têm ligações com famílias, com estruturas familiares e com manutenção da família, o que é muito importante. Eu, na minha casa, já tenho famílias inteiras que tem o mesmo orixá dentro da casa da pessoa, dentro da família. Você vai estudar, você vê que o avô tinha, a avó tinha, a mãe, o pai, o neto e assim por diante. Isso é herança. Os antigos falavam que a mediunidade, a espiritualidade, ela vem no DNA, ela vem no sangue, ela vem de herança. Os antigos também falavam pra gente, os meus guias sempre me ensinaram bastante com relação a tudo isso, que a mediunidade também, ela vem sendo herdada de geração em geração. E muitas vezes, quando você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que tinha uma mediunidade e não trabalhava aquele fator, essa mediunidade ela vem para os mais novos, na esperança de que esses cumpram essa missão também. Não no lugar dos seus parentes falecidos, mas sim para se aprimorar, né? Para também limpar aquela herança genética, limpar aquele karma, limpar alguns fatores até de dívida da família, né? E claro, obviamente, por um dom pessoal, já que na Umbanda a gente sabe, a gente tem essa ciência, essa sabedoria de que a mediunidade ela não é um karma ruim, muito pelo contrário, nós escolhemos manifestar a mediunidade quando em espírito, e aí quando a gente reencarna, a gente acaba esquecendo da nossa missão. Alguns são avisados e procuram tratamento e acabam ingressando em algum centro espírita e acabam auxiliando e desenvolvendo, e outros não, outros acabam ignorando o chamado e acabam não tendo nenhum tipo de vínculo espiritual, o que prejudica, porque você assumiu uma missão e você não cumpriu.
Assumir missões, a gente assume com um monte de coisas, né? Com o casamento, com o filho, com ajudar alguém, enfim, com pessoas que passam pela nossa vida. A grande questão é que aquele orixá, quando ele faz parte da estrutura espiritual, ele está muito presente. Então, certamente, aquele vínculo é um vínculo muito forte. O que eu percebo muito é que as qualidades são replicadas, o que é fantástico, né? Então, por exemplo, no caso de Iemanjá, a maternidade, o cuidado, o ajudar o próximo, a sociabilidade. Xangô, aquela coisa mais de ganhar dinheiro, de trabalhar, de prosperar, de crescer na vida, de ter ambições, né? Como também a parte de prosperidade, organização, desenvolver algo, administrar algo, empresas, enfim. E aí, com outros orixás, as suas características. O que eu percebo é que além das positivas, a gente vê as réplicas negativas. E é daí que nós começamos a perceber que aquele orixá, ele tem uma importância e ele precisa ser cultuado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser compreendido, não porque ele está atrapalhando a família, mas sim porque ele está educando, ensinando, apoiando, ajudando. E talvez sejam esses os caminhos repetitivos, negativos, que a pessoa precisa ultrapassar, precisa melhorar, precisa progredir, precisa compreender o que está acontecendo para que ela saia daquele ciclo que fica se repetindo. Então, muitas vezes você tem lá um avô que tinha dinheiro e perdeu tudo, aí seu pai tinha dinheiro e perdeu tudo, aí você tinha dinheiro e perdeu tudo. O que é que você tem que aprender com aquilo? Então, é sobre isso, né? Tem orixás de família, sim, tem orixás que estão na cabeça, no ori dos familiares, num grupo familiar, sim, e eu acredito que da mesma forma que a gente encarna como grupos familiares, o orixá também acompanha, porque inclusive a gente só atrai semelhantes, né? Então faz todo sentido. Eu achei que esse tema é bem complexo, dá pra gente ficar horas falando sobre isso. Eu tenho bastante experiência nesse assunto, porque já vivi bastante esse tipo de questão, e eu vejo essas réplicas com constância, né, onde famílias inteiras têm o mesmo orixá. Se não tem de frente, tem de juntó, e se não tem de frente, juntó, aquele orixá aparece para dar força naquele karma e para ajudar aquele médium. Muitas vezes a gente acaba recorrendo a esse orixá para auxiliar o filho de santo, e ele responde rapidamente com grande habilidade. Então, acho que esse tema é muito importante, é muito necessário. Para todas as pessoas que viram os meus vídeos de características de orixás e em algum momento se perguntaram sobre essa questão, poxa, eu sou de Iemanjá, minha mãe é de Iemanjá, minha avó é de Iemanjá, será que isso é possível? Está aí a resposta. Sim, é perfeitamente possível, e a gente precisa lembrar que o orixá na África tem um conceito diferente, e que no Brasil, dentro da Umbanda, a gente às vezes não tem essa visão, mas sim, o orixá ele pode ser um orixá da família, um orixá familiar. Eu espero que eu tenha ajudado alguém com este vídeo. Podem comentar, curtir, compartilhar. Se quiser comentar, deixar um comentário aqui embaixo, fazer alguma pergunta, pode deixar que eu responda assim que possível, tá bom? Um grande beijo para vocês. Se inscreve no canal.